Começar. E aí, Ana, como que é que foi? Você conseguiu acompanhar todos os encontros de grupo? Aqueles que você não estava, os que Consegui. estavam Ah, gravados? E aí, me diga assisti, aí, assisti tudo. Uhum. o que é que você achou? O que é que você tirou de proveito? Ah, tirei proveito de tudo, adorei todos os encontros. Sempre tem alguma coisinha ali que casa assim com a nossa história, né? Essa é a Pois parte é. mais bacana. Ai, ai. Pena que eu não Pronto, consegui participar de todos ao vivo, mas consegui assistir depois. pronto. Mas agora você está ao vivo comigo para a gente É, poder alinhar as suas, os seus problemas, lhe organizar. Anotou tudinho para a gente poder discutir, conversar. Independente de qual seja a demanda, a gente vai arrumar uma solução. A gente está aqui para arrumar soluções. eu sei. Deixa eu pegar um caderninho aqui para eu anotar também. Meu gato já está aqui, botando a câmera, afastando a câmera de mim. Ele está aqui nos meus pés. Ô, gente. Gato tem dessas coisas, né? E esse meu ele adivinha. Então agora estou todo disponível. Mande suas dúvidas, por onde você quer começar, o que que você quer fazer, como é que estão os seus processos. Me diga aí, para a gente poder deixar tudo nos trinks. Quero ouvir você agora. Eita. A individual é isso, é você vir aproveitar tudo, fazer todas as perguntas que você quiser para a gente poder alinhar. Ixi, tô nem preparada para isso. Na individual, digamos que eu não tenho nada para ensinar. Se você não me trouxer, não tenho nada para lhe ensinar. Mas se você Ai, me ai. trouxer, a gente tira. Estuda tudo. Entendi. Acho que a minha maior questão, assim, é em relação a trazer os pacientes mesmo para o particular, sabe? É a minha maior dificuldade, assim. Aí agora que eu inaugurei a questão da sala, né? Então, assim, a gente fez a inauguração já pensando nessa questão da divulgação. Então, a gente convidou, né, vários médicos, vários profissionais que trabalham com essa área da infância para poder irem na inauguração e uma forma de conhecerem, né, que agora está tendo o serviço em São Mateus e tal, tanto de TO quanto de fono, né, que minha colega é fono. E aí, após a inauguração, eu estou distribuindo alguns cartões de visita, estou indo, né, de consultório em consultório, distribuindo, que assim, algumas pessoas, alguns profissionais tinham me pedido que, eu não vou poder ir na inauguração, mas você deixa o cartão depois e tal. Aí eu tô levando, e alguns também que não tinham pedido também estou levando, né, para essa questão do encaminhamento. Mas assim, as pessoas já perguntam, mandam mensagem e tal, perguntam e já falam, você tem de plano? E aí, por ter essa dificuldade, muitas vezes eu estou atendendo plano ainda, né? Igual eu tinha te falado na mentoria, eu estou em 3 lugares. Mais um lugar que eu tinha te falado da Unimed, que né, o salário é menor e tal, eu estou cumprindo aviso já. Resolvi sair. Oh! É, e aí agora a dificuldade é levar para o particular, porque na clínica que eu atendo o ABA, querendo ou não, atendo o plano ainda, né? Uhum. E aí as pessoas, obviamente, acabam optando. Claro que como mãe eu também entendo, né? A gente paga plano para poder ter Usar. acesso e tal, né? Enfim. Mas a gente sabe que o trabalho acaba sendo diferente. Como a demanda é muito grande, são muitas crianças, eu não consigo dar atenção
que eu dou no meu particular, né? É diferente, querendo ou não. E aí, muitas vezes, as pessoas não têm essa visão, né? Não entendem. Acho que a minha principal dificuldade hoje está sendo essa. E aí, É, junto a questão de divulgação, né? E tal, enfim, é o combo, né? é todo um processo. É, É. quantos horários você está disponibilizando para o seu consultório nesse momento? Então, nesse momento, eu tô com uma manhã e uma tarde. Aí, de manhã, eu ainda tenho uma vaga. E à tarde, eu ainda tenho umas três. Então vamos lá. Quantos pacientes por turno De manhã são quatro. E à tarde, cinco. que você disponibilizou de horário ou que você tem? Não, que eu disponibilizei, né? Certo. Então, atualmente você tem 9 horários e Sim. você tem Mas cinco na verdade, preenchidos. não, eu tô com sete, na verdade. É porque eu acabo fazendo uns horários meio alternativos. Como assim? Eu saio de uma clínica e vou para outra, porque a família não pode levar no horário que eu tenho, entendeu? Aí, tipo, atendo 11 horas da manhã, que eu tô saindo de uma, vou para outra. Então, Certo, tem mas um aí, que eu por exemplo, atendo. você não está, digamos que uma manhã inteira no seu consultório. Eu tô. Eu tô com o horário das 10 vagas. Certo. E Tá no da aberto sim. tarde? Então, quais são os dias que você está no consultório? Quais são os turnos, os períodos? Tá. É, na terça à tarde Uhum. e quinta pela manhã. Pronto. Você, terça, tarde e quinta manhã. Então, no Isso. total, atualmente, são 9 horários que você tem para atendimento. É, É isso? Tá. Desses 9, a gente tem 5 ocupados, que são três de tem dois manhã, em horários separados, porque eu tenho um na terça, 11 horas da manhã, sim, e tenho um na sexta, às 4. mas no seu Então, eu consultório. tô com. É isso. Eu tô com sete, na verdade. Peraí, deixa eu. Peraí. É, procura. Peraí. Terça de manhã. Terça é tarde. Terça É porque, tarde. na verdade, eu atendo terça de tarde, mas aí essa criança que eu atendo terça às 11 era uma Hum, criança de quinta que foi para terça, que não podia ir mais na quinta. ok, Então, eu abri uma tá, exceção e coloquei ele. ok. Pelo menos já pega ali o final da É, manhã e da já manhã. fica. Joia, Isso. tudo bem. E aí tem um na sexta, porque na sexta eu tô no aba, eu já Uhum. saio do aba e atendo esse menino das 4, na sexta-feira. Ele não consegue ir na terça tarde, não? Já tentei, não vai, mas pro ano que vem eu já falei pra mãe que eu não vou atender na sexta, ela vai ter que se virar. E aí é Eu não vou posicionamento, olha, ficar. É, não. não tenho condições, esse Vou horário ficar ficou lá muito pra apertado atender para só ele. mim. É. Tá. Então vamos lá. Tem esses dois que não são do seu horário que você disponibilizou para o consultório, certo? Isso. Ok. Mas aí, dentro do seu consultório, futuramente, quantos horários você pretende atender? Uhum. Aí eu vou disponibilizar 2 dias inteiros. 2 dias inteiros. E os Isso. outros três? Assim, pensando numa Aham, segunda a sexta, por exemplo. sim. Aí os outros 2 dias eu pretendo continuar atendendo no aba e um dia eu pretendo tirar para fazer minhas coisas mesmo. Ótimo. Montar meus cursos, meus relatórios, Muito bem. enfim, Perfeito. Instagram, essas coisas. Então, Quinta. segunda a quinta. Então a gente vai ficar no mesmo Hum. barco, você e eu, certo? Uhum. Eu só vou de segunda a quinta, porém a minha de segunda a quinta ela vai até a noite também. E aí é outro Quero estar saindo departamento. mais, eu quero estar saindo mais cedo. Isso. Você disponibilizou a terça que é à tarde, até que horas? Hoje eu termino de atender às 6. Seis. Tem que buscar a criança na escola? Não, vem de transporte.
Ok. E se tivesse, isso já ia, deveria ser uma prioridade também. Porque aí você Uhum, vai estar, você vai estar se posicionando enquanto uma terapeuta que precisa trabalhar e que trabalha, faz bem o seu trabalho, mas também toma conta da sua vida e da sua família. sim. Porque a gente não pode se matar de trabalhar, de jeito Uhum, nenhum. Eu, é, hoje, por exemplo, hoje em dia, eu até conversei com a minha sócia hoje que, por exemplo, eu atendo de segunda a quinta à tarde, e aí terça e quinta pela manhã. Então, uhum, na segunda e na quarta, eu atendo até 6:30, porque eu tenho que ir no hospital ainda. Então, tanto uhum, ela quanto eu, a gente também tem que ir no hospital quando sai do consultório. Mas se não uhum, fosse, aí na terça e na quinta é até às 18. entendi. Na quinta é até 15 para as 6, na verdade. Mas na terça é até às 18 fechado. Então, a gente tá com esse planejamento, porque a gente tem que trabalhar muito, a gente ainda tem que administrar o consultório, administrar a clínica. E se a gente for ficar extrapolando os nossos limites, a gente não consegue fazer as coisas. E é Uhum. isso que eu digo assim, eu já trabalhei, segunda a sexta, ali trancado, e aí eu digo, meu Deus, eu tô só adoecendo. Para fazer uma manutenção do carro, era tipo assim, quando o óleo já estava gasto há muito tempo, eu tinha que ir lá, ou ia, o carro explodia, eu adoecendo Uhum. sem tempo de ir nem no médico, eu digo, não, isso não dá para mim. Peraí, opa, não, 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 tá errado. Então aí foi que eu resolvi mudar. Então a gente vai alinhar Eu acho que direitinho. eu acho que eu vou até estranhar quando eu tiver a sexta, porque eu tô nessa rotina já tem um tempo. É, a gente estranha, tipo assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada. Eu senti isso, por exemplo, quando eu entreguei a minha dissertação do mestrado. Eu enviei e fiquei assim. E agora? O que é que eu Faltando alguma tenho? coisa, né? Faltava, porque estava naquela atmosfera tão pesada que eu disse, meu Deus, Uhum. está faltando alguma coisa. Mas aí eu acostumei. É fácil acostumar Isso aí a com gente essas acostuma. coisas. É, é rapidinho. Pois é, a gente acostuma. Então a gente precisa organizar tudo muito bem para dar conta disso. É, lá É no verdade. ABA, ele hoje, eu vou chamar de Inuaba, tá? Porque você fala assim, ah, Uhum. lá no ABA. Ele complementa a sua renda satisfatoriamente bem hoje, pela quantidade de dias que você trabalha lá. Então, lá na verdade é a minha principal renda. Pronto. Não É solte onde ela. De eu nenhum tiro agora. mais, né? Agora não. Agora, se quando futuramente você estiver com os seus 2 dias completos, se você ver que, por exemplo, pronto, como eu faço, a segunda e a quarta pela manhã eu ainda estou no hospital. Mas se quando eu disse assim, ó, não dá mais, o hospital, ele, com esses horários que eu estou no hospital, eu consigo ter outra fonte de renda que eu não precise, aí eu digo, opa, já não dá mais para mim, apesar de ser concursado, mas eu não tenho apego a nada. Ou diz, tu vai perder uma estabilidade. Eu digo, eu não quero saber, eu quero saber da minha liberdade, da minha felicidade. Então, se apertar para mim e não compensar financeiramente, aí eu digo, opa, não quero. Mas, aí você vai começar a preencher esses horários da terça e da quinta. Uhum. E como a gente vai fazer isso? Sempre pé no chão, porque eu sou uma pessoa que eu tenho meus pezinhos no chão. Quando assim, você é capricorniano, eu digo, sou. Eu não faço nada sem planejar. Não faço nada sem. Às vezes o povo diz assim que eu não me jogo, mas eu já me jogo até demais. Então, quando eu me jogo é porque eu tenho certeza que o negócio vai dar certo. E aí eu faço, não, vamos lá, eu preciso planejar isso. Eu não vou dar um passo maior do que a minha perna. Então, o que que a gente vai fazer? Quais são os meios que a gente tem para captar esses pacientes? A sua parte de conversar com os médicos locais, com outros profissionais locais, foi feita. Essa Uhum. parte aí tá tudo certo. E isso é muito bom. Só que ainda não é algo tão fácil de chegar ao paciente para você, Uhum. porque com certeza esses mesmos profissionais também têm outros profissionais para indicar. Quantos TOs tem aí em São Mateus? São Mateus, né? Nem só tem eu. Só tem você. É melhor ainda. E se você larga a Unimed, ela não vai ter TO, não é isso? E só que tem uma outra questão que está acontecendo aqui em São Mateus, que Diga eu não aí. sei se está acontecendo aí também. É, pela falta de profissional, porque, assim, já vieram outros colegas para cá e tal, mas não fica. Uhum. Acaba, né, indo embora e tal. Enfim, você também já passou por isso, né?
Com certeza. Na clínica que eu atendo aba hoje, lá a gente atende os planos e tal, e como eu cheguei assim no limite, já não estava aguentando mais pegar mais crianças e tal, eu limitei, falei, olha, não coloca mais paciente novo na minha agenda, porque já deu, não é? E aí, elas colocaram uma físio, um pós em TO, e um plano de saúde aceitou que essa físio atenda a lista de espera de TO. E aí, nisso, eu já denunciei para o Crefito, Uhum. apesar de ser a clínica que eu atendo, Não tem problema. mas é uma coisa que eu não tenho como eu aceitar, assim. Se Nem eu não pode. precisasse, por mim, eu já tinha até saído de lá, mas enfim, né? E aí eu denunciei e tal, mas o Crefito fez a fiscalização e tal, mas não fez nada. E aí ela tá atendendo essa lista de espera. Então, assim, mesmo eu tendo saído da Unimed, eu estando saindo, tem ela, né, no caso, Mas aí a Unimed, ela sabe que tem você lá, sabe? entendeu? É aquela, olha, a gente credenciou com a Unimed, só tem eu de TO. Mas, por exemplo, a Unimed ela só quer pagar para psicopedagogia, por exemplo, se for um profissional psicólogo ou outro profissional da saúde. Só que a gente não tem como uma psicóloga ela querer fazer ser psicopedagoga. Uhum. É muito difícil. Então, nós temos a psicóloga e a psicopedagoga, que é pedagoga. Só que quem assina o nome real que está lá é o da psicóloga. Só que quem trabalha é a psicopedagoga. A gente não está infringindo, digamos assim, a ilegalidade nesse sentido, porque a especialidade está sendo oferecida só na assinatura que não é. Mas nesse caso aí, por exemplo, você ainda está lá na lista como TO. Então eles vão vender que é TO. Se você sai, eles não têm o seu nome na lista. Então não tem, não pode vender como TO. E aí se o conselho, aí o problema, aí tem um problema do conselho que é quando a fiscalização vai ser feita por fisioterapeuta. Aqui, o nosso Crefito não tem fiscal TO ainda, teve concurso, mas ainda não chamaram. Pois é. Então, quem fez foi físio. E aí você vai fazendo isso por COFITO. Aí vai subir, porque ele fez na instância CRE e não deu certo, vai para a instância CO. Porque não pode, é físio, TO é TO. Claro. A não ser que eles digam assim, olha, vai ser fisioterapeuta que vai atender. Aí beleza, eu vou estar vendendo fisioterapia, mas não terapia ocupacional. Só que as famílias não sabem, entendeu? Por isso que eu sei que, como eu tô lá Joga dentro, eu lá vejo. e no fim da tarde vem buscar. Eu vejo isso. Igual por exemplo, tô ali na recepção pegando água, vamos dizer. Aí eu vejo a mãe perguntando: ah, fulano vai fazer TO que dia? Ah, na segunda. Na segunda eu não tô lá. Então, não sou eu que tô atendendo. Então, assim, Uhum. só que a família não sabe. Ai, ai, ai. É uma mobilização que tem que ser feita. Porque tem muita gente enrolando por aí. É. Mas vamos cuidar naquilo que a gente pode. Naquilo que está no nosso controle. Eu sempre digo, quando foge do nosso controle, é porque não é nosso. A gente vai É. controlar o que a gente consegue. Então vamos lá. Captação. Você já fez captação, de certa forma, com médicos e profissionais. Ele já sabe que seu consultório existe, sabe que onde vai encontrar você, por mais que só tenha você e eles não têm outro para indicar. Mas aí, como a gente já vem sabendo, hoje em dia, o que vai trazer as pessoas não vão nem para o Google mais, ou procurar alguém. Já vai no Instagram, procurar o profissional, tá. E aí você já está fazendo essa mobilização, já está trazendo conteúdo educativo, informativo, que eu estou gostando bastante disso, você está falando. Aí, se você pensar que não ficou legal, não tem problema, continue fazendo, que a gente vai fazendo. Eu sei que é isso, de fazer e dizer assim, ai Deus, isso não ficou bom. Isso não tá bom, mas continue fazendo. Aham. E aí você vai vendo onde foi que você não achou bom e tenta melhorar na próxima. Como eu digo, tudo é treinável. Só que aí você vai precisar fazer uma coisa chamada tráfego pago.
Já viu aquele botãozinho turbinar no Instagram? Uhum. Aquele botãozinho turbinar, existe um jeito até mais ou menos fácil de fazer para ele atingir a região que você está. Então, você dizer, fazer um anúncio de agenda aberta para terapia ocupacional. Você já colocou agenda aberta no seu Instagram? Story só. Nos stories. Pois é, essa agenda aberta tem que estar lá no feed e ainda fixado. Porque se Uhum. você não divulga, as pessoas não sabem. É aquela coisa, se a gente não fala, ninguém vai adivinhar. Então, um post de agenda aberta, porque independente do plano das pessoas terem plano de saúde, muitas vezes elas vão procurar o particular porque o do plano não está suprindo as demandas dessa pessoa. E aí você pode reforçar uma narrativa no seu Instagram de que você é a única terapeuta ocupacional atuante em São Mateus. A única terapeuta ocupacional atuante em São Mateus, a única terapeuta ocupacional com especialização. Tá com a certificação de IS já? Uhum. Aí você vai usar sempre essa palavra. A única terapeuta ocupacional com certificação e integração sensorial. Ou, então, às vezes, até somente a única terapeuta ocupacional. Porque aí, se eles forem procurar quem é o terapeuta ocupacional, não vão achar, a não ser você. Tá? Então, isso tem que estar na sua narrativa para que as pessoas não confundam de que a criança está fazendo TO sem estar, por mais que o plano ou a clínica esteja enganando essas pessoas. E aí, Ótimo. para você não dizer, Verdade. olha, eles estão enganando, você está fazendo a sua narrativa, ou seja, aquilo que você consegue controlar, que é a sua história. E aí, nessa aí que as pessoas vão dizer, oxi, como assim? É a única se tem outra. Aí vão começar a procurar saber quem é. E aí vai ver que não é. E essa questão de ter uma fisioatendente é na Unimed, né? É na clínica que eu atendo aba. Na clínica do ABA. E na Unimed, tem? Não. No médico tem físio, mas não que se passa por TO, não. Ok. Pelo menos quando você sair da Unimed, vão ficar sem TO e a única TO eles vão ter que procurar vai ser você mesmo. É assim, espero, né? Se Com eles certeza. inventar de botar a físio lá dentro também, eu não duvido de nada. Não, mas é isso mesmo. Então, quantos pacientes você tem na Unimed? Vixe, vamos botar uns 20. Oxi, tudo certo. Nem se preocupe com isso. Não vai ter TO, eles vão precisar de TO e você vai ser a TO que vai continuar acompanhando. Você já recebeu algum feedback desses Você está de aviso prévio, não é isso? Já Uhum. começou a comunicar aos pacientes isso? Não, eu pedi conta essa semana. Pronto. Então, Mas você já... vai, outra coisa, é comunicar aos seus pacientes que você está cumprindo o aviso prévio, porque você está com o projeto do seu consultório. Muitos deles provavelmente já conhecem, porque com certeza eles devem lhe seguir no Instagram, mas que você, mas eu preciso dedicar mais tempo ao meu consultório, atender com mais qualidade. Então, essa também vai fazer parte da sua narrativa nas redes sociais. Então, você vai poder falar sem estar vamos usar a expressão aqui, com o rabo preso. Então, você não vai estar preso à Unimed, você não pode falar isso lá dentro. É antiético até. Mas nas suas redes sociais, você pode falar o que você quiser, desde que não seja crime nem ofenda ninguém. Então, você vai dizer agenda aberta, é a única TO de São Mateus, com certificação de integração sensorial. E aí comunicar, olha, gente, eu estou saindo da Unimed, que eu preciso dedicar mais tempo ao meu consultório. E se vocês quiserem me seguir, continuar comigo, vai. E aí, aí eles vão dizer: não, Ana, eu vou com você para onde você for. Porque isso aconteceu comigo e de uma forma, por exemplo, eu atendo no SUS, eu atendo lá no hospital. Então, antes da pandemia, eu fazia o atendimento de 20 crianças com autismo. Só que deu a pandemia, parou todos os atendimentos. Quando meio que foi passando a pandemia, esses atendimentos não voltaram, o hospital não deixou e até hoje não tem mais. Mas aí muitos pacientes que eram atendidos lá me procuraram no particular.
e não largam. Não largam de jeito nenhum. Pois é. Por quê? Por mais que fosse SUS, eu dei resultado. Hum, E agora que não tem mais, eles têm que procurar em algum lugar, então vai ter que pagar. E aí, essas pessoas que já pagam o plano de saúde, a gente sabe que é caro e que precisa fazer. Mas se a criança precisa daquela intervenção, ela vai lhe procurar. Vai lhe procurar, você vai ver a forma de você organizar essa agenda, organizar esses pagamentos, ou até fazer com que a família entre na justiça para que seja feito por reembolso, ou um contrato direto com o plano. Mas se eles forem pagar bem, se eles não forem pagar bem, você também não queira não. Porque plano de saúde só funciona bem para clínicas. Plano de saúde só compensa se você abrir uma clínica grande para atender. Se você for enquanto consultório, não vale a pena, tá? Eles querem pagar muito pouco para a quantidade de demanda que eles mandam. E Aí a nisso, família que vai atrás do oi? reembolso. Hã? Isso aí é a família que vai atrás do reembolso. Isso, mas aí você já coloca na cabeça da família, olha, eu não atendo Unimed, mas você pode solicitar reembolso Uhum. ou então entrar É, na eu faço. justiça, porque a própria a credenciada é uma clínica credenciada ou uma clínica própria da Unimed? É própria da Unimed. Pronto. A clínica da Unimed não tem, nem vai ter tão cedo, porque TO está extinto mesmo. TO está extinto, ninguém vai querer ir para o interior. Eu sei porque é que ninguém quer vir. Então, o consultório vai funcionar, tá? Me refresca aí, quanto que está sendo o valor da sua sessão? 160. Quanto? 160. As pessoas que pagam estão pagando sem reclamar? Ok. Então, tem condições de pagar isso aí. Mas se, por exemplo, você conseguisse fazer um pacote para essas pessoas, para essas sessões, é uma alternativa também. Pelo menos para que elas, como já pagam plano, não fique tão oneroso para essas famílias, elas acabem tendo essa sensibilidade. Que às vezes a família sabe que precisa, mas pelo sacrifício tanto que ela já faz pelo para pagar aquele plano, ela não consegue tirar dinheiro mais para pagar outra coisa. Uhum. E a gente conseguir ver aí uma forma de você conseguir ter esses pacientes, mesmo que não seja tão tão próximo desse valor aí, porque aí depois você pode ir aumentando, mas aí você já não vai reduzir esse 160. Você pode fazer um acordo com essas famílias, dizer que a sua sessão é mais cara, vai para mais cara para você reduzir para os 160. Entendi. Então, olha, nesse eu consigo fazer um planejamento para você, pacote de sessões que cada uma vai sair por 160, mas aí o valor da sessão ele é individualmente 180, enfim, vai colocar um preço maior para que ele veja realmente que como você já faz um bom trabalho lá no plano, lá na clínica da Unimed, eles vão confiar no seu trabalho. Não é mais uma terapeuta, é a terapeuta. Porque quando é só mais um, eles estão nem aí. Eles entregam e dizem, ah, não, é o que tem, então eu vou. Que o que já aconteceu muito, por exemplo, aqui em Palmares, tem eu e tem uma TO que ela sempre foi do CAPS. Mas aí a clínica que tem aqui, ela não liga para a qualificação do profissional, ela só liga para o que o profissional tem de diploma. Então ela chamou essa TO, que começou fazendo grupos com as famílias e tal, mas hoje atende como TO mesmo, na sala de IS, fez tudo online, aqueles cursos de graça, para pagar o certificado. Porque ela não tem afinidade nenhuma com a infância, sempre foi do CAPS. Meu Deus. Mas aí as famílias foram para lá porque era o que tinha. Só que aí tem famílias de lá que ficam me perguntando quando que eu vou ter vaga. Entendi. Mas eu não vou ter vaga. Porque assim, como eu tenho agora uma clínica, ou a criança vem toda para a clínica, ou também não vem só para mim. Acaba E não aí a gente tem que. compensando, né? Hã? Acaba não compensando para vocês, né? Pois é, não vale a pena eu ocupar uma vaga tendo várias crianças que também Uhum. precisam de TO e estão com o restante da equipe e não está comigo. Então, É, vai assim, ou passar vem pela com. equipe toda, é. Quando é particular, puro, sem ser de plano, aí eu ainda vejo se eu consigo.
mas hoje em dia eu estou dando preferência aos que já são acompanhados na clínica, porque aí a gente não dispersa o paciente. E aí, no caso de vocês, quantos pacientes que vai para você também vai para sua sócia? Eu acredito que dois só. E ela tem quantos? Não sei. Mas aí vocês não têm. A sala é um espaço só, mas tem duas salas, né? Não, a gente intercala. Os dias que eu atendo, ela não atende. Entendeu? Os dias que eu Pronto. estou, ela não está. Ah, tá. Pronto. Agora tá começando a se encaixar as peças aí, É uma sala porque só. meu começo também foi desse jeito. E para eu botar alguém na agenda, eu tinha que perguntar à minha sócia se ela tinha colocado alguém naquele horário. Porque aí eu tenho que sair para ela atender, tinha, né? Então, depois foi que a gente Não, que resolveu ter duas salas, depois quatro, e daqui a pouco vão a ter gente sete. dividiu por dias mesmo, para não ter essa confusão. É que às vezes isso é um pequeno problema. A cidade é grande, É, a cidade de vocês é não, grande, porque o problema que a gente tinha era justamente esse, de a criança, quando vai para de terapia, ela ir para fora, as né? duas. Uhum. E aí a gente tinha que ficar assim com horários intercalar, ter o mesmo horário, para dizer assim, olha, eu vou estar com esse paciente, depois de mim, vai contigo. Porque para o paciente vir Já, duas vezes, muitas vezes não querem. já aconteceu assim, a gente chegou a oferecer, né? Uma criança, por exemplo, que eu avaliei, que eu vi também a necessidade da fono, e a gente oferecer um seguido do outro, né? Que a agenda dela é bem tranquila, ela não tem nenhum local fixo, né? Assim, não tem CLT Uhum, e tal, então a rotina dela é mais tranquila que a minha. Então, assim, a gente, quando tem essa necessidade, a gente abre exceção, mas ainda não houve assim, ainda ninguém precisou, sabe? uhum. Mas aí você já deixa isso numa esfera de Uhum. stand-by, assim, para o paciente que Sim, precisar das duas, ou sim, então quando forem vender o serviço de vocês, olha, a gente tem o consultório, que aí sou eu, TO, e tem a fono. Então a criança, quem fizer a avaliação já tenta ao máximo empurrar para a outra. sim, Já digo, olha, essa criança também precisa de fono. Você, enquanto TO, a criança está precisando de fono. E quando ela atendeu, olha, essa criança está precisando de TO, porque sozinho eu não consigo trabalhar. E aí fazer integrado. As duas têm que se movimentar nesse sentido. Que aí vai dar muito mais resultado se a mesma criança tiver com vocês duas. Que às vezes fica disperso. Uma criança atendida por um profissional aqui, por outro profissional ali, que não consegue uma comunicação e a gente vê o samba do crioulo que dá. Então, captar paciente é postar a agenda aberta. Vamos lá, deixa eu recapitular aqui essa questão da captação, para eu não me perder. Agenda aberta, no feed, nos stories, em Reels. Esse feed, stories, Reels você vai intercalar. Mas stories você vai colocar pelo menos 3 vezes por semana que você tem agenda aberta. Não, mas você não precisa necessariamente você estar falando, não. não, sabe por Pode? quê? Porque às vezes Ok. quando eu, não sei, assim, tinha a ideia de quando a pessoa fica postando muita agenda aberta, de que ela tá meio desesperada, assim, sabe? Não, Não se sei você se não fala, essa como é que o visão, povo vai saber? essa visão tá errada. Nesse começo, a gente tem que fazer. Chega uma hora que a gente reduz. Quando o Sim, boca a boca pegar, você não vai mais precisar. Só que aí você vai fazer isso num começo, por exemplo. Você está de aviso prévio. Seu aviso prévio vai até quando? 22 de dezembro. 2 de dezembro. 22 de dezembro. 22 de dezembro. Então, é a hora de postar a agenda aberta. Sim. Porque você vai, junto com as postagens de agenda aberta, junto com a sua informação aos seus pacientes de onde você está saindo, eles vão estar sempre sabendo para onde que você vai. Vai juntar esses dois formatos numa campanha só. A gente vai chamar isso de campanha, campanha de captação. É informar, independente se vai achar.
aí você pode programar. Você nem precisa estar metendo a sua cara o tempo inteiro para dizer que essa agenda está aberta. Você faz um post e aí vai postando. E aí também vai postando nos stories que você está abrindo, você abriu o consultório, que aí você atende a demanda XYZ, para criar aquela história, aquela narrativa e depois colocar uma agenda aberta. Por exemplo, fazer uma sequência de histórias. Quando você estiver no consultório, você está com alguns horários vagos, beleza, aí você vai precisar aproveitar esses horários vagos nesse começo. Tô aqui, é um intervalo do paciente e tal, e aí explica alguma coisa que foi feita, dá alguma orientação. Eu sei que é difícil fazer isso, tá? Eu sei. Eu sei que você diz assim, ai, gente, eu tenho dificuldade em chegar e falar. Eu sei. Mas a gente vai conseguir. Então, assim, eita, estou aqui, acabei de atender um paciente, mesmo que você não tenha atendido, mas você pegou uma história de algum paciente seu e vai comunicar alguma coisa. E aí, ó, para ter esse acompanhamento, eu estou também atendendo, melhor, eu estou também não, que você não vai divulgar a clínica que você trabalha. Você vai Eu já dizer, parei, mas. pois é, você não divulga mais a clínica do ABA, você vai divulgar agora Uhum. o seu consultório. Diz assim, gente, para você ter um acompanhamento melhor, eu atendo como é o nome do espaço? Não tem nome, não. Pronto. Meu consultório é no endereço tal, tal, tal. É uma É, galeria, é um empresarial, é uma casa que vocês alugaram, é o quê? é um prédio que aluga salas. Pronto. Aí lá tem de Isso- tudo, tem advogado, tem energia solar, tem contador, tem de tudo lá. Ótimo. Pelo menos lá tem um fluxo de gente passando. Uhum. Começa a colocar lá uns banners, algumas coisas para as pessoas passarem e ver que tem terapia ocupacional ali, porque hoje em dia o boom de terapia ocupacional está tão grande que gera curiosidade nas pessoas. E vocês estão num lugar de Sem saber o que movimentação. é, né? Hã? Mesmo Ninguém sem sabe o saber do que que se é, trata. mas hoje em dia está tendo uma demanda tão grande de desenvolvimento, de É. atraso no desenvolvimento infantil. E as pessoas que já receberam algum diagnóstico ou alguma consulta médica vai dizer, olha, precisa fazer terapia ocupacional. Hoje, graças a Deus, tá aparecendo isso. Antigamente não tinha, não. Mandava para psicóloga, mas hoje parece que eles terapia ocupacional. Eles esquecem qualquer coisa, mas a terapia ocupacional não estão esquecendo. E aí a pessoa diz, ai, tá aqui, tem terapia ocupacional. E aí já entra para saber como que funciona. É, vamos lá. Meu Deus, eu me perco. Sim, eita, acabei de atender um paciente aqui que tinha uma demanda assim assado, e aí utilizei essa atividade ou essa abordagem, tal, 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 tal. Porque aí você, nesse conteúdo, é o conteúdo que você explica o que é que você faz. Você explica o que que a terapia ocupacional ajuda determinada criança. Porque a gente vai ter que trabalhar em cima das dores de quem a gente quer resolver. Quando a gente estava lá naquela conversa do posicionamento, do nicho, você conseguiu definir qual era o seu nicho? Ou é desenvolvimento infantil de forma geral? Eu tenho preferência por atender crianças ali da primeira infância. Certo. É o meu nicho, assim. É a preferência. Só que aí nesse começo você está sendo a única terapeuta ocupacional da cidade, e você está no começo também de abrir o seu consultório. Então, infelizmente, é uma coisa que eu passo também. Eu não tenho como ir pela minha preferência. Porque quando eu comecei a abrir o consultório, eu tinha que pegar o que aparecesse. Até uma paciente adulta eu atendi. Até uma paciente adulta eu atendi no consultório. Mas isso foi algo que eu fiz, mas depois dessa paciente eu comecei a. Tudo que chegava de adulto eu passava, eu não atendia de jeito nenhum. Eu dizia, não, gente, eu não atendo, porque todo o meu estudo, toda a minha formação é feita para o desenvolvimento infantil. Então, não, até o espaço não cabe, não combina com a pessoa adulta. Não é um ambiente para atender uma pessoa adulta. Ponto. Então, depois que essa paciente saiu, aí eu, opa, era só a brecha que eu queria para não atender mais. Então, mas vai chegar a criança maiorzinha que vai precisar. E aí é onde você vai acolher. E aí, conforme a agenda for ficando mais organizada, for ficando mais completa, aí você começa a selecionar. Selecionar de verdade. Diz assim, olha, eu só atendo agora até os 6 anos. Não é 6? 5, Sim. 6.
só atendo até essa demanda. E aí, ao mesmo tempo, você vai procurando já TO para pegar o restante da história. Para também, os que você pegar, com certeza vai ficar com você por muito tempo. Que é o que acontece. Eu estou com alguns que já tem uns 5 anos que eu acompanho. Acho que os meus primeiros pacientes, tem dois irmãos, mas eu só atendo um, desde 2019, quando eu abri o consultório. Ele chegou com Hum. as questões de dispraxia, trabalhei, mas na verdade ele é uma criança com autismo, porque agora que está aparecendo a rigidez cognitiva dele, assim, ela está aparecendo muito mais forte, e ele fez 10 anos agora. Eu fiz o aniversário dele de 5, fiz uma terapia que era o aniversário dele de 5, e agora a gente fez outra que foi o de 10. Gente, eu já tentei dar alta para ele 3 vezes, mas parece que ele adivinha e traz milhões de demandas quando eu anuncio que eu vou começar o processo de alta. Ele não quer Ai, receber alta. gente, desse Ele disse, que jeito. história é essa que você vai me dar alta? Eu digo, meu amor, olha, você não precisa mais de mim. Você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Aí quando é na sessão seguinte, ele chega com várias demandas de que não consegue fazer determinadas coisas. Aí quando eu vou analisar, realmente ele não consegue. Eu digo, ô rapaz, agora estou eu e a psicóloga num trabalho de redução da rigidez cognitiva dele. Meu Deus. Nossa. Ela com essa demanda mais psicológica, eu com a demanda psicomotora, porque ele também é ruim na motricidade, Hum. no ritmo. Ele é ruim, mas ele quer ser o melhor. E na lábia, ele ganha de todo mundo. Ele faz medo aos adversários só falando, tá? Então, Ó, vão ter pacientes que a gente vai acompanhar por muito tempo. Então, pode pegar e depois você vai ter que soltar, de alguma forma. Mas não se preocupe. Então, a narrativa para você chamar esses pacientes, ele entender o que você faz. Eu vejo algumas alunas que postam assim, alguns profissionais aí, bota lá um post de atendimento, não, tem uma de fisioterapia, que ela bota atendimento de fisioterapia, aí, motora, respiratória, pélvica, não sei o quê, pilates, tal. Só que ela não diz o que que ela vai resolver. É a mesma coisa, dizer, terapeuta ocupacional, integração sensorial, psicomotricidade e aba. Eu não disse nada, só disse o que era que eu já tinha de especialidade. Ligar, olha, eu sou um terapeuta ocupacional que eu vou devolver para você, para sua criança, a autonomia de poder se vestir sozinho, de poder comer sozinho. Pronto. Trazendo uma narrativa parecida com essa, a família já sabe o que é que você vai fazer. Em que você vai ajudar essa criança. Então, é trazer isso de uma forma mais consistente. Nesse começo, é realmente falar por esse meio de comunicação, onde todo mundo está nele. Você tem contato das mães no seu celular? Das mães dos que você já atende? médio? Sim? Eu tenho na ficha, posso pegar. Então você vai pegar. Tá. Você vai pegar É. o contato de todas. E, porque tem coisa que a gente não consegue pegar, nem ela pegar o nosso, né? Tem clínica que meio que não permite. Na ficha tem. Pronto. Então, você vai passar o seu contato, porque você vai estar saindo, mas se precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato comigo. A gente já não diz assim, para não ficar naquela de assim, olha, estou indo para o consultório, se você quiser consulta comigo é nesse número. Mas a gente vai dizer isso de uma forma mais suave. Estou saindo. Ah, se você tiver o cartão, você já fez cartão de visita já, não já? Olha, gente, eu estou saindo da Unimed, porque eu estou abrindo meu consultório. Olha aqui meu cartão, você vai saber onde me procurar, você vai ter meu contato. Se você entrar em contato comigo, eu vou conseguir um horário na agenda para a gente não perder o processo que a gente vem construindo, o desenvolvimento do seu filho. Então, você já coloca o desenvolvimento do filho, que é a dor dessa família. O desenvolvimento do seu filho, ele é muito importante. Então, para eu conseguir dar uma assistência adequada, para eu conseguir fazer um atendimento de qualidade, eu estou fazendo ele no meu consultório. Mas também não precisa dizer que a Unimed não lhe dá essa condição. A gente diz na subliminaridade, nas entrelinhas. Porque é aquela coisa, eu não posso derrubar o trabalho do outro, eu posso supervalorizar o meu. E aí, quem entender que o outro é ruim, aí cada um que entenda do jeito que quiser. Hum. Eu vou. Deixa eu anotar. Ui. E aí eu vou.
pegar essa questão sua e trazer, e eu vou tentar criar com você, para você, e depois a gente senta para discutir, uma estratégia para fazer a captação. A gente já sabe, você já anotou, eu também anotei aqui, o que a gente vai fazer agora, inicialmente, que é juntar todos os elementos que a gente viu no grupo, nos encontros em grupo, que é o seu posicionamento, como você vai se posicionar, qual é o nicho que você vai atender, como que é a sua organização, porque você vai ter uma organização diferente no consultório, uma organização desde diferente da Unimed. Então, a sua ficha de anamnese precisa ser diferente da Unimed. Ah, não sei, já é, pelo amor de Deus. Pois é. Então, quando as pessoas chegarem para você lá no seu consultório, elas já vão sentir a diferença. Uhum. Já vão sentir a diferença de como, duração, a duração da consulta na Unimed é quanto tempo? Meia hora, Meia hora. E no seu consultório? 50 minutos. 50. Eu faço 45. E dá também. E 45 fica mais fácil de eu dividir, de eu fechar um Entendi. horário. Porque, tipo assim, a Eu cada marco duas de hora crianças. em hora, na verdade. Como a agenda tá tranquila, né? Eu tô marcando de hora em hora. Então, não marco de hora em hora. Eu também fiz isso no começo. Era, tipo assim, era 45 minutos, porém, era de hora em hora. Que na Uhum. minha cabeça eu ia ter os 15 minutos para reorganizar a sala e tudo mais. Mas não funciona. Porque a gente acaba passando, dando um feedback além da conta. Tem famílias que ficam ali conversando e a gente se empolga na orientação, quando a família está boa, e a gente acaba passando, então aquele tempo que tinha para arrumar a sala, para descansar, não existe. Então, já que esse tempo não existe, é mais interessante que a família já saiba que tem um outro ali esperando e ela não venha conversar demais. Entendi. E aí, na minha cabeça, fica mais fácil organizar, por exemplo, a cada 1 hora e meia, são duas crianças. Cada 1 hora e meia são duas crianças. Que horas que você está começando? No período da tarde, Pedro? Uma hora. Que horas que você estipulou? 1 hora. Uhum. De 1 até 2 e meia. Aí já fecha dois. E aí, pronto, a Entendi. cada dois você pode fazer uns 15 minutos ali de pausa Uhum. para poder pegar outro. Mas se caso não queira, tira uns quatro de uma vez, que já dá 3 horas. De 1 às 4. E aí, fazendo isso de 1 às 4, você pode pegar, faz uma meia hora de pausa sua, ou então num horário mais quebrado, atender três, depois mais três, para que o horário fique completo, de 1 às 6. Entendi. No meu, começa de É, 1 e hoje, 15 hum, hoje, na verdade, assim, na terça mesmo que eu atendo à tarde, eu começo a atender, na verdade, 16 horas. Que vai um 16, um 17. Aí, nesse meio tempo, né? Que eu também já atender meio-dia, eu almoço, aí 1 hora eu volto. Aí eu fico fazendo minhas coisas, fico fazendo meus vídeos. Eu tiro esse tempo para isso, ou para estudar, enfim. Enquanto não tem paciente, a gente tem que fazer o que a gente É, tem que fazer. Então, aproveitar o tempo livre aham, para justamente fazer isso. sim, Poste, poste brinquedo, dando dica de brinquedo, o que que vai trabalhar, o que que ajuda. Poste algum caso de algum paciente, não precisa dizer o nome, não precisa necessariamente, por exemplo, você atende um menino, mas aí na hora que você estiver falando, você coloca uma menina. Porque aí, se a família achar ruim, porque você está botando o filho dele em exposição, você tem outro caso. Você não vai estar mentindo o que você fez, você só vai estar trocando os personagens. Mas a história, o problema, a intervenção e o resultado vai ser real. E a gente, como aquela, você tem que zelar o sigilo do paciente. Então a gente cria os personagens, mas diz a história completa. Só muda o personagem. Então é trazer isso na narrativa para a pessoa entender o que é que você faz. E ela saber que você está ali. E aí não tenha medo e vergonha. Se você quiser gravar, eu vou gravar, mas eu não vou postar hoje. Você pode também, só grava e vai postando outro dia. Vai postando devagarzinho. Porque o Instagram tem as ferramentas de você programar os posts. Até os stories. Então você programa os stories. Que aí tem dias que a gente não tá bem. Por exemplo, tem dias que eu não consigo gravar um story para nada. Então, se já teve o story lá pronto, dentro dessa narrativa, já vale.
Você atende de jaleco? Lá não tô atendendo, não. Atende com a roupa normal? Uhum, Comece a atender de jaleco. jaleco. Vai passar uma autoridade maior. Eu também atendia sem jaleco. Eu dizia, eu não quero atender com jaleco. Eu só atendia de jaleco no hospital. Mas aí no consultório eu dizia, não, não quero atender de jaleco. Aí comecei a usar scrub, conjuntinho. Mas aí já me abusei também. Tipo assim, não passa uma imagem que traga um posicionamento assim, eita, é fulano. Aí eu disse, ai meu Deus, e agora? Aí botei minha roupa normal. Só que não, roupa normal também não tá funcionando. Tipo, eu não tô me sentindo que eu tô passando uma credibilidade, apesar de que a gente, na nossa intervenção, a gente passa quando a gente está falando, mas na nossa imagem não está dizendo. A gente tem que combinar Uhum. tudo isso. Então, providencie um jaleco. O branco não de preferência, mas também aqueles enfeitado demais também não. O meu Até hoje, minha amiga conseguiu uma loja que vende, aí o meu é azul. Então, eu assim, ele é tenho um muito. que é um Hã? rosé, tipo, eu tenho um rosé, Pronto. Muito bom. Já não fica tá lá aquela coisa guardado. branca, porque o povo tem medo do jaleco branco, dizendo que as crianças têm medo de jaleco branco. É. Aí eu Então, só uso não jaleco tem branco no mesmo. hospital porque o hospital me deu o jaleco branco. É. Mas no meu eu uso um jaleco azul, o seu rosé, porque na hora que você estiver falando, fazendo seus stories, você está ali numa postura profissional. E aí, se você gravar vários stories, mesmo sem postar no mesmo dia, no dia que você estiver bem inspirada, aí você programa para ir cada dia um pedacinho. Ou no dia que você for fazer a campanha de captação, que é um stories fazendo alguma narração e você dizer, olha, eu ainda tenho 2 vagas. Eu ainda tenho uma vaga. Pronto, tô aqui, ó, tal, teve paciente assim, assim, assado, e eu ainda tenho uma vaga na minha agenda. Então, se você quiser que a sua criança tenha esse atendimento de qualidade, com resultado efetivo, tal, 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 fala comigo aqui no direct, ou então manda uma mensagem aqui no link do meu WhatsApp. É, é preciso aprender a chamar as pessoas. Eu sei que a gente não foi ensinado a vender. Eu também tenho um pouco de dificuldade em fazer a venda, de dizer assim, olha, vamos lá para vender, você precisa. Mas eu tenho trabalhado isso, eu tenho estudado para poder construir essa história. Hoje eu não faço stories nem vendendo é, a minha consulta, porque eu não tenho vaga, inclusive tem lista de espera. Mas para cá, para a internet, por exemplo, eu preciso vender para poder ajudar mais gente. Então, é trazer as narrativas de alguma coisa que vai informar. É narrativa de comunicação para as famílias, para elas saber o que é que você faz. Narrativa de mostrar que o seu trabalho vale a pena, que o seu trabalho dá resultado. E numa postura, eu tô aqui, ó, com um jaleco, uma luzinha assim, algo. Pô, eu digo, olha que chique, que lugar legal, eu quero levar minha criança para lá. Porque a gente, por mais que a gente seja bom, mas a imagem é a que a gente precisa passar. A imagem é a que fica, a que a pessoa vê sem nem saber o seu trabalho. E a gente precisa estar bem alinhado. E às vezes eu não tô, às vezes eu tô com a barba para fazer, com o cabelo grande. Aí eu digo, pronto, hoje de manhã, fui para o hospital, a cara não estava boa, meti um preto e branco ali, eu digo, vixe, eu vou botar preto e branco porque a cara não tá muito boa, tá com um copo de café na mão. E se eu for, está assim. Mas aí tem que meter a cara, É, tá? tem dia que a olheira tá aqui, né, na bochecha, mas é isso, né? Desse jeito. Porque ontem eu cheguei, aí entreguei a aula do clube, aí 10 horas acabou. Aí eu ainda fui aspirar a casa e passar um pano. É porque aqui a região tem muita queima de canavial. Então tem a moagem Hum, da cana, então eles botam fogo no resto do solo. Você não tá entendendo? É tanto carvão de cana que chega, que eu acredito que já tenha também aqui. Eu já limpei ontem, mas deve ter. E Meu tá aí. Deus. Meu gato tem as partes pretas, ele tá com as partes brancas. Aqui era melhor, ele tem as partes brancas. Tá tudo cinza Tá já. preto. Tá Coitado. quase todo preto já por causa disso. Então, terminei, fui dormir muito cansado, acordei também muito cansado. Ir pro hospital ainda é uma realidade que me cansa, porque eu não tenho o que fazer lá. Mas É você um, atende.
público geral? Então, tu para atender a demanda de microcefalia somente. Hum, E não tem recurso, eu não tenho sala direito, fica quatro profissionais numa sala muito pequena. E aí eu não Credo. estou atendendo porque são os mesmos pacientes para fazer a mesma coisa há 6 anos. E as famílias não. Você vai fazer orientação, não, elas não fazem. Então, a mesma orientação, porque os problemas nunca mudam. E aí é um martírio e eu já ressignifiquei várias vezes isso. Porque eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu vou endoidar se eu ficar pensando que eu não estou fazendo nada. Mas, de toda forma, acordar para ir para lá é um sofrimento. E aí eu Uhum. vou, aí tem que meter a cara, né? E então vamos lá. Até que eu dizer um dia, dizer, não vou mais. Não vou mais para ali. Vou fazer diferente. Não chegou ainda, mas eu estou correndo atrás. Tá, então, vamos trabalhar nessa captação para que até esse fim de ano, quando chegar o seu aviso prévio, a gente consiga ter pelo menos a quantidade de paciente que cubra aquela despesa. Melhor, que cubra aquela entrada. Quanto é a entrada da Unimed de receita, de dinheiro? Dinheiro? Hum. Ó, o salário em si, 2.340. 3.000? 300, não, 2.000. 2.340. Para quantas horas? São 20. Aí tem o ticket, que é uns R$ 600. Líquido fica quanto? Uns descontos, né? Uhum. Ah, bota uns 1.800. Então a gente vai ter pelo menos esse número para botar a nossa meta de captação. Que aí você tem quantos horários lá? 4 turnos? Médio. Hum. Lá eu atendo um dia inteiro, eu faço 8 horas e pouquinho. Aí uma tarde eu faço 6 horas e uma manhã eu faço 6 horas. Então, são 4 turnos. 4 turnos. Você vai colocar para cada turno quantas crianças? Então lá eles agendam de 40 em 40 minutos. Mas Lá eu na atendo Unimed. meia hora, né? Isso. Mas no seu consultório, cada turno você quer atender quantas crianças? Ah, tá, entendi. E assim, olha, eu quero, é o que você quer. Para a gente poder fazer o cálculo e ver quanto que o seu consultório vai suprir essa aqui que você está deixando para lá. Olha, pra mim, umas 5 crianças por turno já tá ótimo. Certo. 5 crianças por turno. Então, tirando os turnos da Unimed, você teria 20 crianças. 20 crianças para esse primeiro momento. Apesar da gente saber que o seu consultório não é só você. Então, para você estar lá, você não vai estar. Hum. Então, vamos colocar. Oxe, isso aqui. Com 15 crianças, ao todo, não é nem a que você precisa captar, é com as que você já tem. Você já tira essa Unimed daí. Você já livra o dinheiro dessa Unimed. A conta inicialmente, quando a gente abre o consultório é essa. Espera aí, esse valor aqui, dá para eu pagar o aluguel e para eu ficar com quanto? Vai suprir o quê? Já que eu estou deixando um, eu tenho que cobrir com o outro. Para depois a gente Uhum. fazer essa conta mais efetiva. Ah, e eu não fiz a conta certa. Veja só. 15 crianças dá 2.400 porque eu botei 15 vezes 160. Só que cada criança não vai pagar uma vez só. No mês ela vai pelo menos 4 vezes, não é isso? Isso. Ah, tá, entendi. 640 vezes 15. 15 não. Que 15? Pronto. Dá 9.600. Cobre a sua despesa tranquilamente. Que 15 cada crianças. criança a 160, a gente tem que já falar em números, eu gosto. A 160 vezes 4, que é uma vez por semana, dá R$ 640.
mensal essa pessoa vai lhe pagar. Com 5 crianças, você paga. 5 crianças você cobra a Unimed. E aí, vamos captar essas 5. Você tem 20 na Unimed. Você tem 20 que você atende e você vai deixar de atender. Então, desses 20, a gente tem que conseguir pelo menos uns 7. Por baixo, né? Por baixo. E aí é aquela coisa. Você vai dizer a elas que o valor é um pouco mais alto para que elas consigam chegar nesses 160. E aí você vai dizer primeiro. Você não vai chegar dizendo o preço. O preço é a última Hum. coisa que a gente fala. Aprenda isso. Você não vai dizer o preço para essa família. Você vai começar a trazer. Como você já conhece cada criança, você vai começar a trazer para ela as dificuldades da criança. Depois, o quanto você, enquanto acompanhou essa criança, o quanto ela evoluiu e o quanto ela ainda vai evoluir. E aí nessa que vai evoluir é que se ela estiver com você. Se ela não estiver com você, ela não vai evoluir. E aí depois é que você vai dizer o preço. E você vai gerar um valor para o seu trabalho. Que é esse valor de desenvolvimento da criança, ele vai muito além do valor que a pessoa paga em dinheiro. Porque fazer uma criança desenvolver para uma família é algo surreal. É algo que a família vai pagar de qualquer jeito. Então, é nisso que você tem que fortalecer a sua comunicação. Vá com seu jeitinho doce, não fique achando que a sua forma de comunicar é doce demais, mas é do seu jeito doce, porém posicionada, falando firme com essas pessoas. É uma coisa você dizer assim, ah, eu falo muito baixo, eu falo muito manso, então as pessoas vão querer montar em cima de mim. Mas aí, por mais que seja manso, que seja doce, não precisa montar em cima de você, não. Ai, ai. É, é vestir a armadura da batalha. E dizer, vamos lá, eu sou Ana Paula, sou terapeuta ocupacional. Veja só, sua criança, ela chegou aqui apresentando essa dificuldade, essa e essa. A senhora lembra? E faz a pessoa lembrar. Você lembra que estava difícil isso? Então a gente fez intervenção, veja só como ele já melhorou, como ele evoluiu. Então eu estou deixando aqui, mas eu vou para um outro espaço. Mas se a senhora quiser ficar aqui, pode ficar, tá? Mas a senhora já disse isso, que é para ela não dizer assim, ó, tá me intimando aí por outro consultório dela. Mas essa criança ainda tem muito para evoluir. Ela pode evoluir muito mais. E aí eu já conheço essa criança, eu estou empenhada a continuar o processo. Só que infelizmente eu não vou estar mais aqui. E aí ela vai ficar pensando. Deixa ela pensar. Aí quando ela lhe procurar, aí ela já sabe toda a história. Você já fez isso com ela, então ela, olha, quanto é? Olha, o valor da consulta é R$ 180, tá? Fica bom para a senhora? Aí você vai esperar a resposta. Fica bom. Eita, fica muito pesado. Então, assim, a gente pode fazer um pacote. Nesse pacote, se a senhora pagar antecipado, a gente consegue fazer um valor 160. E aí fica, por mês, fica 640. Eu gosto de falar esse valor assim final, porque a família coloca na cabeça que ela precisa pagar aquele. Então, fica uma organização para ela. E aí a senhora consegue pagar. Então, é isso. E a gente não pode ter medo. Eu já tive muito medo de cobrar. Até eu entender que aquilo é o meu trabalho. É o meu trabalho, eu preciso cobrar. A gente aprendeu a ser PO por amor? Sim, a gente é PO por amor. Mas o A gente amor vive por tem que pagar amor, minhas é. contas. Então, assim, vamos respeitar. Do jeito que a gente respeita os profissionais que a gente paga, compra o serviço, a gente também tem que se respeitar. E assim, ah, o meu trabalho é esse aqui. Pum. E aí é o que você vai fazer. É o que você vai colocar. É o seu trabalho. Não arrede o pé. O mínimo que você vai cobrar é 160, porque já tem gente que paga. Se tem gente que paga, é porque validou o seu serviço. Entendeu? E se as pessoas aceitarem os 180 de cara, tá tudo bem. Aceite também os É, cento e é. oitenta de cara, vai ser ótimo.
que futuramente você aumenta dos outros também, dos que estão 170. Porque a gente sabe que se alguém pagou é porque validou o trabalho. E aí a gente está ali para trabalhar e cada vez mais a gente melhorar. Então você fez um investimento muito alto no consultório, na certificação, em todas as capacitações, em todas as suas formações. Para você estar, para a gente estar conversando, você fez um investimento nisso. Então esse investimento aqui comigo também é válido, tem que levar em consideração. Você está investindo, veja só, a gente já está de noite, está passando do horário que a gente estaria descansando. Isso é investimento de tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no valor que a gente tem que dar para o nosso trabalho, tá? Então, vou preparar para você um roteiro de captação. Você já anotou aí, então você já vai pensando como que vai maquinar tudo isso e começar a fazer essa captação nesse período de que você está aí no aviso prévio. Que você já Uhum. vai comunicar para as famílias que você está de aviso prévio. Então, hoje é quando? Quarta-feira ainda. Se você atende lá amanhã, travou. Foi o meu, foi o teu. Ana? Foi, travou. Pronto, travou. Amanhã você atende lá? Atendo. Pronto, amanhã você já começa a dizer que você está de aviso prévio. Então, eu estou de Vou aviso anotar. prévio, eu fico até tal dia. Essa, ô, Ana, que pena. É, gente, eu vou. Felizmente, não coloque o seu trabalho como infelizmente. Eu estou abrindo o meu consultório, que ele vai trazer muito mais oportunidade de desenvolvimento. Eu vou conseguir fazer um trabalho com mais qualidade e tal, tal, tal. Então, a partir da manhã, já começa a dizer que você está com esse aviso prévio, as pessoas já irem sabendo e você ir gerando a ela mais valor para o dia que você for sair, elas correrem atrás de você. É se valorizar sem ser boçal. E a gente acha que se valorizar, falar do nosso trabalho é ser boçal, mas não é. Você olha para ela e faz com graça, assim, olha, não é porque eu tô aqui na minha frente e não é da senhora, não, mas eu sou muito bom no que eu faço. Então, então isso, assim, vamos lá, tá Ai, bom? Então, aí você já vai deixando essa pessoa ciente que você está saindo, como é que você já tem um lugar para ir. E aí ela vai ficar, vai ver se ela vai conseguir ou não. Então, quem conseguir já vai fazendo essa captação com os que você já tem. E aí fortalecer nas redes sociais essa demanda. Porque com certeza tem gente na lista de espera lá na Unimed, com certeza, porque você não dá conta de tudo só. E aí essas pessoas também vão saber que você tem o consultório. Então, quem está na lista de espera pode até lhe procurar mais rápido do que quem já é atendido com você. E acontece isso, porque assim, ai meu Deus, se eu não consigo aqui, já que ela está atendendo em outro lugar, eu vou para lá. Vou ter que pagar de todo jeito, às vezes eles dizem isso. Mas muitas vezes, quando a gente faz trabalho bom, eles dizem, eu pago. Tive uma que tirou a criança da escola particular para pagar a terapia. Porque a escola particular não estava dando resultado. Então, ela disse, eu prefiro que ele esteja na terapia do que nessa escola. Bota ele no município que eu dou um jeito depois. faz sentido. Exatamente. Então, tudo isso tem que fazer sentido na cabeça dessas pessoas para que você possa manter o seu consultório, ó, lá para frente, tá? Então, deixar você com essa bomba, esse bombardeio de informações. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alinhar os nossos encontros com você, vai ficar sempre na quarta-feira, Tá. tá? Só que aí a Uhum. gente pode fazer, por exemplo, esses três primeiros, que vai ser até lá, até a sua despedida total do seu trabalho. A gente, deixa eu ver aqui o meu calendário. E hoje, 27. A gente faz todas as quartas-feiras até o dia 18, que é a gente faz quatro. Depois vai entrar períodos de festa e tudo mais. E aí no dia 8 a gente volta. A gente dá um recesso para a gente, mas aí a gente vai trabalhar para que esse consultório já esteja bombando, viu? E aí Uhum. se você conseguir antes, se essa captação acontecer antes, a gente já vai pensando em outras estratégias, porque você vai começar a ter tempo para fazer outras coisas. E aí, esse tempo para outras coisas, você vai decidir como você vai fazer. Se você vai descansar, com seus filhos, você vai inventar outra coisa para aparecer mais uma
Mais uma fonte de renda. Viu só como é bom passar alguns dias fora, lá em a cidade que eu não consigo dizer o nome? Não consigo. Ai, ai. Tentei muito ler aquele nome. Li até devagar, mas assim, ele é muito complicado. É bom viajar, né? Só sair, dar uma espairecida. É Então, bom, que isso seja mais rotineiro na vida da gente. A gente trabalha para isso. com Eu digo, a gente certeza. trabalha para ter qualidade de vida. E não para endoidar, ajeita a vida dos outros e a gente fica ruim. Não, tem que estar todo Verdade. mundo alinhado. Então, nem que eu atenda menos, mas que eu também tenha qualidade de vida, tá? Hum, Então, a gente vai alinhando. Então, até as próximas quartas-feiras eu vou deixar agendado e mando para você um cronograma direitinho, para a gente ir fazendo isso e manter sempre na atividade, pegado, tá certo. certo? Uhum. Então, vamos fazer uma fotinha aqui. Cadê? Não, e hoje ó, você está inaugurando as mentorias individuais. Nossa, achei que eu estava atrasada. Não, as individuais Tava hoje você é a viajando e primeira. tal. A Ariel vai ser na sexta, que Joana só vai poder na, na segunda-feira. Então, Tava vamos. viajando, pensei, nossa, todo mundo já tá fazendo, eu tô bem atrasada. Não, as agendas das meninas estavam agitadas esses dias. Aí você está inaugurando. Então, vamos lá. Dá Ó, a que fotinha chique. aqui. Deixa eu ver se ele salvou. Aí, salvou. Eu vou colocar essa nossa reunião no, numa pasta privada do YouTube, que aí só você vai ter acesso, que aí a gente vai colocar todos os nossos encontros lá, tá? Eu Tá coloco no bom. YouTube, porque senão na plataforma eu não consigo fazer individual para você. É, todo mundo tem acesso. Aí vai para só você ter o acesso. E aí pasta no Uhum. Drive é uma complicação por conta de tamanho de vídeo e de arquivo. Então no YouTube fica lá, só você tem o link, só você consegue ver. Que é o que eu faço com alguns pacientes. Quando eu filmo uma sessão, eu coloco lá e a família vê e tá tudo certo. Aí nem ocupa espaço no computador, nem no celular, nem canto nenhum. Fica lá na nuvem do YouTube. Tá certo? Tá Então, certo. Ana, um cheiro para você. Alinhe tudo isso direitinho. Também vou alinhar daqui para a gente poder trazer esse consultório aí bombando e encheu, né? É a palavra boa de ouvir, mas lotar não. E lotar é quando está ultrapassando. Então, Hum, encheu. Na medida que você determinou esse consultório, a gente vai avançando em outras situações que o consultório precisa. Tá bom? tá Então, um certo. cheiro para tu. Tá, obrigada, Até boa mais. noite. Qualquer coisa é só falar, tá? Tá certo. Cheiro. Até mais. Até quarta-feira. Tchau. Até.